Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, aqueles que nos acompanham aqui em plenário, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara e também pela Rádio Uniara, é evidente que não dá para deixar de comentar o resultado da última sessão extraordinária que teve nessa casa, onde a Câmara Municipal de Araraquara, em uma votação com a presença de 17 vereadores, com a ausência deste vereador, acabou aprovando o aumento na famosa taxa do lixo na nossa cidade. No momento que o país vive uma crise acentuada, nós aqui hoje tivemos a oportunidade, inclusive, de forma muito lúcida, conhecer um pouco as dificuldades que vive o Sistema S no Brasil. Assistimos em Araraquara o governo municipal, de forma veemente, buscar resolver os seus problemas de incapacidade administrativa, de controle de gestão, passando a conta para a população mais carente da nossa cidade. Buscamos nos esforçar nas últimas semanas para impedir a aprovação da taxa do lixo. Com apoio dos vereadores da oposição e também de uma parcela importante da população que compareceu à sessão, por 3 vezes a votação foi adiada. Infelizmente, na última quinta-feira, os vereadores dessa casa, excetuando-se o Edio Lopes, o Donizete Simeone, a Juliana Damos, o pastor Raimundo, o vereador Lapena, o Toninho do Mel e a vereadora Edna Martins, decidiram passar mais uma vez para o bolso do trabalhador, para a conta do trabalhador, a incapacidade administrativa do atual modelo de gestão praticado pelo atual prefeito da nossa cidade, o prefeito Marcelo Barbieri. Todos sabem que acabei não participando dessa sessão, estava em São Paulo, não consegui chegar a tempo na cidade, porém, deixei muito claro minha opinião para os vereadores da oposição, que achavam que nós não deveríamos participar de um jogo onde já sabia o resultado, né, onde as cartas já estavam marcadas, onde a decisão em aprovar o projeto não se deu no prédio da Câmara Municipal, mas sim no 6º andar do prédio da Prefeitura, que é onde se define os rumos das votações dessa casa. Mas o que me espantou, e é sobre isso que eu queria falar aqui hoje, é sobre as declarações do vereador Dr. Helder na sessão, quando da justificativa dele para votar a favor da taxa do lixo. O vereador, de maneira, na minha opinião, para ser bastante moderado, agiu de má fé ao dizer que 2 vereadores que deixaram a base do prefeito e que hoje compõem a oposição dessa casa, teriam dado uma grande contribuição para o município, porque fez o município economizar dinheiro, de que esses vereadores eram responsáveis por um gasto excessivo do Poder Executivo, e a saída deles da base do prefeito garantiu a economia. A intervenção do vereador tem 2 problemas graves. Primeiro, que ela está imbuída de falta de consistência. E segundo, que ela está imbuída de acusações com aqueles que ficaram e com aqueles que saíram. Alguns falaram para mim, mas João Farias, você vai utilizar a carapuça? Eu não vou utilizar a carapuça porque eu nunca dei gasto para o governo. Mas eu vou utilizar aquilo que, para mim, deve ser princípio básico de quem se elegeu parlamentar. Ter coragem de assumir os seus atos e falar aquilo que pensa por inteiro. É inadmissível um parlamentar subir nessa tribuna, fazer acusação contra colegas e não ter coragem de dizer quem são e quais são. E vou cobrar isto do vereador sessão por sessão. Porque é assim que eu me comporto. Eu, quando uso esse microfone aqui, eu pago a responsabilidade das minhas palavras e dos meus atos, porque é isso que o eleitor da nossa cidade espera de cada um. Aqueles que votaram a favor da taxa do lixo têm que ter coragem de sair na rua e dizer por que para o cidadão ele votou a favor da taxa. Porque isso, acima de tudo, é ser correto, é ser pessoa de caráter, que é o que falta hoje na política brasileira, caráter. Nos homens e nas mulheres que exercem essa atividade. E para mim, utilizar deste microfone para fazer acusações ou ilações de forma genérica é, no mínimo, desvio de caráter.
E estarei esperando do senhor vereador Dr. Helder uma resposta ao meu questionamento. Quais são os dois vereadores? E quais argumentos Vossa Excelência tem para acusá-los de, no período que esteve do lado do prefeito, ter feito a cidade gastar mais dinheiro? Porque eu estive do lado do prefeito Marcelo Barbieri durante todo o primeiro mandato dele. Fui líder do governo dele nessa casa e vou continuar repetindo. Fez um primeiro mandato exemplar. Se perdeu no seu segundo mandato. E quem fala que ele se perdeu não é o João Farias, é o cidadão araraquarense. Muitos, inclusive, que votaram nele, assim como aqueles que votaram na atual presidente Dilma Rousseff, que sente o gosto da frustração de ter sua expectativa, de certa forma, transformada em pura ilusão. Eu deixei a base do prefeito Marcelo Barbieri há mais de 2 anos. E se fosse um grande oportunista político, teria ficado para me eleger deputado federal, porque faltou para mim apenas 3.000 votos para estar representando nossa cidade em Brasília. E fiz uma campanha na cidade contra tudo e contra todos, inclusive contra a máquina, que colocou seus militantes nas ruas para buscar manchar a nossa imagem durante a campanha. Mas assumi minha posição porque entendo que este governo vive uma crise política séria, de não ouvir a sociedade, de não ouvir aqueles que querem que o governo vá bem. E não vou admitir que nenhum vereador se sinta no direito de fazer nesta tribuna insinuações, seja contra eu ou seja contra vereadores como a Juliana e o Lapena, que assim como eu fizeram a mesma opção, de compor com a oposição nesta casa. Porque quando eu tiver que fazer uma acusação contra qualquer parlamentar aqui, eu vou olhar no olho e vou dizer qual é. E quem me conhece sabe que eu sou assim. Por isso que na minha vida eu cultivei muitos amigos e construí alguns inimigos. E não tem problema nenhum, respeito os inimigos e respeito os amigos. Aqueles que não gostam de mim, sabem por que não gostam. E aqueles que gostam, sabem por que gostam. E é assim que eu construí a minha história e a minha trajetória. Eu, em 15 anos em Araraquara, me elegi vereador 2 vezes, fui presidente dessa casa e hoje sou segundo suplente de deputado federal. E nunca fugi de nenhum debate, nunca deixei de olhar no olho de ninguém. Então, meu vereador, companheiro, amigo, Dr. Helder Riso da Mata, fica aqui o pedido. Nós queremos saber, o povo de Araraquara quer saber, qual eram os parlamentares que estavam mamando nas tetas do poder público e, graças a Deus, o povo hoje se livrou deles. Eu espero que o senhor seja homem o suficiente para vir nesta tribuna e cumprir com a sua parte, porque com a minha eu vou cumprir assim que eu ouvir quais são as suas argumentações. Boa noite, muito obrigado.